Senado, mas, senhor presidente, você sabe que Vossa Excelência encanta essa casa e Vossa Excelência, hoje eu estava sentado ali agora e Vossa Excelência subindo ali. Eu falei, ele ainda está todo doidinho das suas caminhando últimas enfermidades, com cuidado. das últimas enfermidades, mas ele vem aí, que isso aqui é o mundo que lhe agrada, é o mundo que você se preparou ao longo do tempo. E o trabalho que Vossa Excelência faz nessa casa engrandece o parlamento, engrandece o Senado, justifica a importância do parlamento, que é servir e não ser servido dele à sociedade. E o Rio Grande do Sul tem o meu colega Lazier, que é do meu partido, uma pessoa de posicionamento até firme. Esses gaúchos têm uns posicionamentos que não são fracos, não. Mas o Lazier nos encanta. Gosto muito dele. Sei que a missão do senador Lazier é uma missão extraordinária. Não só por representar um povo de consciência política, mas por substituir um dos deuses da política brasileira. Um nome ilibado, um nome de reconhecimento, uma voz que o mundo se cala para ouvir, que é do senador Pedro Simão. Mas ele está fazendo na altura, orgulho o meu partido, orgulho o Rio Grande do Sul e orgulho o Brasil. E hoje, lá na comissão de Educação, nós tivemos a oportunidade, o senador Dário também estava lá, de Santa Catarina, e de aprovar ali, né, um projeto que coloca o nome do nosso ídolo, nosso partido, Leonel Brizola, um dos nomes Não que... só de vocês. É, isso que eu vou dizer. Vou reivindicar um pedacinho. Mas deixa eu nessa. primeiro puxar o meu pedaço. Né? Claro. Então, sem nenhuma dúvida, o nome de Brizola agora estará no meio daqueles que são os heróis brasileiros, as pessoas de um trabalho por tudo que ele fez. Então, eu fiquei muito honrado, senador Lazier. Primeiro porque Brizola é meu ídolo de muito tempo. Foi o único partido que eu me filiei foi o PDT. E sempre gostei das ações do Leonel Brizola, do sentimento dele. O estilo, cada um tem seu estilo, né? Agora, um sentimento patriótico, de brasilidade. Um homem que tinha a soberania brasileira dele, estava acima de tudo. Né? A luta pela legalidade. Acima de tudo, foi muito homem, muito fibrado. Quando eu vejo aquele filme, aquele vídeo que o partido nos fez sobre a legalidade, eu fico emocionado. Senador Dari, aquilo mexe comigo, sabe? A gente vê um cidadão vestido do amor, da pátria, da defesa da democracia, do respeito à Constituição, sabe? Eu gosto, aquilo me empolga muito. E hoje eu tenho a oportunidade de a gente aprovar, eu fiquei muito feliz, né? A gente está ali hoje. Mas senador, Magno, antes que o Vossa Excelência troque do assunto, eu queria ainda contar, se me permitir, ao desconto, depois fazer que eu não marquei lá ainda, da questão do Brizola. Tem um episódio que eu nunca mais esqueci. Eu tinha 14 anos. Meu pai era vivo ainda e já faleceu. Meu pai chegou e disse para nós, reuniu os filhos, estão vendo aquele quadro na parede do Getúlio e do Brizola. Hoje eu vou tirar os quadros da parede. E vou ter que esconder os quadros. Que deu o golpe militar, se eles entrarem aqui e virem na parede o quadro do Getúlio e do Brizola, nós podemos ser presos. E me lembro que ele escondeu embaixo da cama. Embaixo da cama do casal, ele Inácio, já falecido, e Itália também já falecido. Jamais vou esquecer isso. E depois convivi com o Brizola, inclusive vindo aqui no Senado, por 2 vezes, quando eu fui vice-presidente, eu recebi aqui, e ele, como eu disse hoje de manhã, encantava a todos. E eu sempre me encantei pela fala dele. Só quero fazer esse registro, dizendo parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência, ao fazer essa lembrança, Vossa Excelência me levou em tempo de campanha. Às vezes, em tempo de campanha, a gente chega, senador Lazier, naquelas vilarejo, ou na casa de um determinado, principalmente onde há um comérciozinho, ali os candidatos vão passando e vão pregando os seus cartazes, a sua propaganda, e de repente vira tipo que um painel de propaganda.
E às vezes, quando eu chego nessa localidade, dá a sensação de que o dono daquela casa não tem candidato. A primeira sensação é essa. Aí tu diz para ele, me leva na tua cozinha, ou se possível no teu quarto, porque lá vai estar o candidato dele. Não está naquele meio, o dele leva lá para dentro, pular para o sentimento. E ao levar esses dois quadros, dessas duas personalidades, lá para dentro do quarto, é muita declaração de respeito e consideração. Senador Lazier. Senador Telmário, eu quero endossar inteiramente as manifestações que Vossa Excelência fez ao nosso grande líder, Brizola. Hoje eu estava com dois corações, porque tinha enorme interesse em acompanhar a abertura da sabatina que prossegue com o Dr. Fachin e acompanhar a sessão que se desenrolava na homenagem ao nosso herói nacional, Leonel Brizola. Eu venho de um estado onde um dos maiores orgulhos é Leonel Brizola. Grande liderança, homem que sedimentou o trabalhismo e que completou aquele elenco de trabalhistas que eu acho que nenhum outro estado tem, mas se regozija por ver continuação como no seu estado. Quando eu vejo um brizolista gaúcho, eu acho isso muito natural, mas quando vemos brizolistas de outros estados, isso nos enche de satisfação. Rio Grande do Sul, posso afirmar isso, eu sei que o senador Paulo Paim tem enorme simpatia por Brizola e pelo PDT. Paim, lá no seu início de vida pública, se não estou enganado, chegou a estar no PDT. E quem sabe lá voltará um dia. Naquele início, quando eu tinha que me filiar, eu estava com dois corações. Sim. Entre o PDT e o PT. Carlos Araújo e Dilma me convencendo a filiar no PDT. Hoje, presidente da República. Ambos do PDT. E o Lula e o Olívio me pressionando para filiar no PT. Aí fui seduzido pelo Lula e, naturalmente... Bom, quem sabe lá adiante, né, senador? O estacionamento do PDT está amplo, né? O Brizola se tornou uma figura lendária. Hoje, eu não sei se é do seu conhecimento e dos nossos telespectadores e ouvintes, o PDT é o partido com o maior número de filiados no Rio Grande do Sul. Nós estamos chegando aos 305 mil filiados. Temos 70 prefeituras. Temos a segunda bancada na Assembleia Legislativa. E o PDT elegeu um senador depois de 62 anos. O trabalhismo brizolista, getulista, janguista, de Alberto Pasqualini, as maiores estrelas do trabalhismo do Brasil, nascidas no Rio Grande do Sul. Então, na medida em que essa data de hoje marca esta homenagem e esta confirmação do nome de Brizola como um herói nacional, nós, pedetistas, nos regozijamos, nos alegramos. E eu fico pensando numa hora dessas no meu velho pai. Meu velho e falecido pai era brizolista fervoroso. Quando falava às sextas-feiras, tinha que haver silêncio em casa. Acompanhava do início ao fim. Não perdia comícios, não perdia a palestra do Brizola. Ali eu comecei a me tornar trabalhista. Então, me congratulo com o seu pronunciamento oportuníssimo e que só confirma a importância desse homem e que ele tenha seguidores. Eu só imagino se ele hoje vivesse o que ele não estaria dizendo desta degradação econômica, política, ética que nós estamos vivendo. É um homem que faz falta e nós temos a obrigação de substituí-lo. Cumprimentos, senador Telmário. Obrigado, senador Lazier. A fala de Vossa Excelência, ela passa uma fala do coração. Ela passa uma fala de um sentimento empírico, de um sentimento conterrâneo, né? Que você, sem nenhuma dúvida,
É o orgulho da nossa nação e é o orgulho do Rio Grande do Sul. Mas falar em orgulho e defendendo das suas bandeiras, hoje o que me traz essa tribuna, senhores senadores e senadoras, é o Estatuto dos Povos Indígenas. Senhor presidente, há quase 25 anos tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2057 de 1991. Esse projeto, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, trata do Estatuto dos Povos Indígenas. Nos últimos 4 séculos, de 1990 para cá, aprovamos o Estatuto da Criança, do Adolescente, da Advocacia, da Cidade, do Torcedor, do Desarmamento, do Idoso, da Igualdade Racial, da Juventude, dos Museus, da Microempresa e dos Refugiados. Os povos indígenas, no entanto, ainda esperam pelo seu estatuto. O Estatuto Pessoa com Deficiência está pronto para ser votado no plenário. E dos povos indígenas não foi aprovado ainda em nenhuma comissão. Você tem toda Senador Lazier, o povo originário desse país, nossa origem principal. Esse estatuto está dormindo em UTI, numa anestesia induzida, que pode a qualquer momento os seus médicos trazer a baila à tona, mas eu não sei qual a enfermidade que prende esse estatuto a uma gaveta e não vem realizar uma necessidade do nosso povo originário. Enquanto isso, o que vinga é uma lei de 1973, 15 anos mais velha do que a nossa Constituição, que representou uma das mudanças profundas no paradigma segundo o qual é posto a questão indígena no Brasil. O Estatuto do Índio, atualmente em vigor, portanto, é fruto de uma ordem política, social e jurídica ultrapassada, senhor presidente. De fato, não seria demais dizer que é fruto de uma ordem inconsistente com a nova ordem introduzida pela Carta Maior de 1988. O mundo e o Brasil mudaram grandemente nas 4 décadas que nos separam da Lei 6.001 de 1973. É imperativo, senhor presidente, que essas mudanças estejam refletidas também na definição da situação jurídica dos povos indígenas. Desde 1994, há mais de 20 anos, portanto, o projeto encontra-se pronto para ir ao plenário da Câmara, depois de ter passado por ampla discussão na comissão especial instalada para apresentar tal parecer. No entanto, senhores senadores e senhoras senadoras, a proposição jamais entrou em pauta. Até hoje, não foi possível vencer a resistência composta pela franca oposição de alguns aos estatutos e ao descaso cúmplice de muitos. Enquanto isso, o que poderia ter sido há 20 anos um avanço vai se tornando cada vez mais anacrônico e uma situação extremamente, digamos, triste por essa falta de atualização de um estatuto tão necessário para os povos indígenas. Discutem-se isoladamente algumas questões que são singularizadas por razões diversas e muitas vezes alheia à preocupação com os povos indígenas em si mesmo. É o caso, por exemplo, da mineração em terras indígenas, ou mesmo dos problemas da tutela e da capacidade civil dos índios. Mesmo nessas discussões pontuais, o avanço é extremamente tímido. E muitas vezes paira a ameaça do retrocesso, como é o caso da proposta de modificar o processo de demarcação das terras indígenas, consubstanciada pela PEC 215 de 2000, que foi desarquivada este ano, o que voltou, portanto, a tramitar na Câmara.
É incrível como tudo para desfazer o que foi construído anda numa velocidade do vento. E aquilo que é para reconhecer anda numa velocidade de um jabuti, como dizem na minha terra. Não consigo entender a Câmara dos Deputados. Como ela dá velocidade ao interesse dos ricos e como ela obscurece e ela é lenta nos interesses dos mais humildes. Senhor presidente, muitas vezes, como eu falei, para a ameaça da PEC e tal, que foi desarquivada na Câmara de todo modo, senhor presidente. Falta perspectiva holística de que o debate em torno de um novo estatuto permitiria. E sem essa perspectiva, perde-se de vista a especificidade dos problemas indígenas. Por tudo isso, senhor presidente, senhoras senadores e senhores senadores, quero aqui defender a retomada imediata da tramitação do PL 2057 de 1991, o que nos permitiria reapreciar sua adequação e promover sua atualização e aperfeiçoamento. Faço um apelo aos nobres colegas deputados e deputadas que se esforcem para retomar a tramitação do projeto, que, como disse, já está pronto há muito para entrar em pauta e ser votado no plenário, encerrando a tramitação naquela casa, de modo que tenhamos a chance, aqui no Senado Federal, de contribuir para o seu aprimoramento. A Câmara já tem todos os elementos para aprovar o Estatuto. O Senado tem todas as condições para corrigir os efeitos dos 20 anos que separam da substitutiva apresentado pela Comissão Especial da Câmara e adequar o Estatuto às necessidades atuais dos povos indígenas do Brasil. Junto temos tudo para dar aos nossos indígenas uma legislação mais moderna, que leve em conta a necessidade de acabar com a tutela que estão submetidos aos índios brasileiros, ao mesmo tempo em que se respeite sua diversidade cultural e de normatizar direitos e obrigações em áreas sensíveis, como a demarcação de terra e uso de recursos naturais como madeira e minério. O Estatuto do Índio, de 1973, pertence a um Brasil ultrapassado. Não podemos deixar nossos povos indígenas parados, presos naquele passado superado. Essa exclusão não é benéfica para os índios, não é benéfica para o país. Há muitos devemos aos povos indígenas um esforço para acertarmos nossos passos. Façamos nossa parte, o que nos cabe. Retomemos a discussão em torno do Estatuto, que se encontra engavetado, travado, paralisado na Câmara. É o apelo, senhor presidente, que eu faço nessa tribuna aos senadores. Antes de encerrar o meu pronunciamento, solicito ao senador Paim, que hoje preside essa casa, que é da Comissão de Direitos Humanos, fazermos uma audiência pública, audiências públicas, para irmos discutindo esse estatuto para quando ele chegar a esta casa, já termos avançado nas discussões e pronto para votá-lo. É impossível, senador Cristóvão, que há 25 anos o estatuto esteja aí esperando, engavetado, pronto para ser votado. Já votaram estatuto de tudo e não votam o Estatuto dos Índios. Olá, senador Lazier, senador presidente Paulo Paim, vou franquear a palavra às duas senadoras mulheres. Senadora Simone. Eu quero, senador Theomário, parabenizar Vossa Excelência, que é um grande defensor do direito das minorias e dos povos indígenas, especialmente, do seu querido Estado. Dizer que Mato Grosso do Sul também tem a segunda maior população indígena deste país, com mais de 70 mil índios de várias etnias.
Mas da mesma forma que nós temos que avançar com esse estatuto, e eu acho que a reivindicação de Vossa Excelência é mais do que justa, esta Casa, e muito menos a Câmara Federal, pode se refutar, discutir o que quer que seja e dar andamento. O importante é se votar sim ou não, mas avançar na discussão e na votação. É preciso também que nós corrijamos algumas injustiças, olhando também pelo lado dos produtores rurais. Eu defendo os povos indígenas, mas defendo, acima de tudo, a Constituição Federal. É importante dizer que, quando a Constituição de 88 ela foi promulgada, no ato das disposições constitucionais transitórias, no seu artigo 67, se não me engano, ela estabeleceu claramente que a União teria um prazo de 5 anos a contar da data da promulgação da Constituição Federal, portanto, até 1993, para demarcar as áreas consideradas originalmente indígenas. Independentemente desse marco temporal ser justo ou injusto, eu não vou entrar nessa questão, é que a partir de então se criou na mente daqueles que detinham legitimamente, tradicionalmente, titularizados áreas rurais, doadas ou alienadas, vendidas pela União ou pelos Estados, criou-se para essas pessoas um direito adquirido ou, no mínimo, a sensação de se ter um ato jurídico perfeito e, portanto, direito legítimo à propriedade. Independente de ser ou não a terra do particular ou indígena. O importante é que nós possamos também sanar uma injustiça, porque a Constituição ela proíbe a indenização a esses proprietários de boa-fé que compraram áreas da União ou dos Estados, que estão há mais de 40, 50 anos nessas áreas, depois, e só muito tempo depois, reconhecidas como área indígena. Portanto, eu quero me somar com Vossa Excelência, dizer que o Estatuto é importante, mas tão importante quanto é nós aprovarmos uma emenda constitucional que está aqui nessa Casa, que foi relatada, desculpe o tempo que estou gastando aqui numa parte, mas que foi relatada pelo nosso querido e saudoso senador Luiz Henrique. Eu estava ao lado dele, à sua direita, quando ele fez esse relatório brilhante. E, nesse momento, aprovado pela CCJ a possibilidade para nós pacificarmos o campo, garantindo a área aos povos indígenas e a indenização aos proprietários rurais, porque isso vai ao encontro dos interesses não só dos que estão em conflito, mas de toda a nação brasileira, porque nós sabemos, senador Theomaro, que está salvando este país é o campo, através do seu PIB, que provavelmente somente o agronegócio que vai crescer este ano à margem do setor industrial e do setor terciário. Muito obrigada. Senadora Simone, eu quero, antes de passar a fala para a nossa senadora do Rio Grande do Sul, os senadores do Rio Grande do Sul, eles são assíduos frequentadores aqui, então, todos os dias. Eu quero aqui fazer duas considerações na sua fala. Primeiro, o povo indígena nunca foi obstáculo e nunca será à produção e nem ao desenvolvimento de um país. Isso é utópico, não tem a menor noção. O povo indígena quer ser incluído, ele quer produzir. O índio não quer mais ficar isolado andando nu, não. O índio quer produzir, quer ter carro, quer ter casa, quer ter produção, quer avançar, quer ter os direitos de ser financiado, de ter o dinheiro público, privado, de colocar as suas aptidões em ações. Nós temos hoje muitos indígenas que são médicos, vereadores, prefeitos, policiais, todos os ramos, senador. Minha mãe era indígena e empregada doméstica. Agora, é justa essa reivindicação de Vossa Excelência. Muito justa, bem colocada. Porque aquela terra que foi ocupada de forma, digamos, que não houve uma maldade, que foi legal, que houve uma titulação, que o INCRA assentou, que a terra foi pacificamente... Então, eu acho que as terras têm que ser indenizadas, sim, porque só é a benfeitoria, isso às vezes significa nada. É um prejuízo enorme. Isso eu vi muito no meu estado agora. Né? Então, que ela é uma ocupação de boa-fé, então tem que ser indenizada. Eu concordo plenamente, tenho me manifestado dessa forma, e os índios não estão contra isso. Um erro do país, um erro do sistema. Agora, que o estatuto tem que andar, tem que andar. Eu queria apenas ratificar
as palavras da senadora Simone, mas, ao contrário do Mato Grosso, ou pelo menos na mesma visão objetiva do tema, as semelhanças são as mesmas. No caso do Rio Grande do Sul, a disputa desnecessária acabou gerando violência. E o mais grave é que são pequenos agricultores, pequenas propriedades, né? Vou lhe dizer, 50, 100, 200 hectares. E esse agricultor está lá não há 40 anos, está uma geração, mais de 2, 3 gerações. Imigrantes poloneses e algumas demarcações de forma discutível do ponto de vista da não audiência do contraditório, não consulta ao contraditório. Então, por todo esse clima que foi criado, é que mais ainda urge a apreciação dessa base legal, desse marco legal, para pacificar o campo, seja para os indígenas, com respeito à Constituição, cláusula pétrea das demarcações, sejam a esses proprietários rurais, e eu falo pelos pequenos do Rio Grande do Sul, onde tivemos conflitos muito graves, em que o Ministério da Justiça, o ministro José Eduardo Cardoso, teve que ir pessoalmente ao Rio Grande do Sul, dado, digamos, o confronto que houve entre as partes. Então, agora, felizmente, está, mas é preciso resolver isso de uma vez por todas. Mas eu queria também, senador Theomário, porque hoje fui protagonista na Comissão de Educação, e queria agradecer a Vossa Excelência a ter trazido essa tribuna. Foi uma falha minha hoje, quando ocupei a tribuna, mas eram tantas as questões, de falar da iniciativa do senador, do nosso secretário, deputado Vieira da Cunha, um brisolista de primeira hora, está presidindo aqui a sessão o senador Paim, que foi o primeiro a se manifestar, em relação ao projeto que inclui Brizola no livro dos Heróis da Pátria. Então, penso que ele completou, liguei para ele para dar informação, falei no senhor, falei no Paim, falei no nosso querido Cristóvão, nosso grande líder, no senador Donizete Nogueira, que se manifestaram todos favoráveis à aprovação do projeto, que esperamos também seja promulgado logo e que haja esse reconhecimento. Então, Brizola, para os gaúchos e para os brasileiros, é um líder político que, neste momento da história brasileira, está fazendo muita falta pela sua integridade, pela sua habilidade política, pela sua coragem em tudo e pelos valores democráticos que ele defendeu sempre. E era, como sabe Vossa Excelência, um produtor rural que queria que o Brasil seguisse o modelo australiano. Então, ele que criou, como disse a senadora Lídice da Mata, que estava também presente, o socialismo moreno, certamente deve ter ficado também orgulhoso com o que aconteceu hoje na Comissão de Educação do Senado Federal. Uma área que ele sempre teve um olhar e uma prioridade especiais. Então, agradeço a Vossa Excelência por essa referência, senador Theomário. Eu que parabenizo Vossa Excelência, incorporo a fala de Vossa Excelência, por ter feito um belíssimo relatório e ter hoje apresentado. Eu queria, senhor presidente, encerrar a minha fala conversando com ele, com o Brizola. Presidente, como valeu a pena a tua luta, como valeu a pena a sua determinação, como valeu a pena, Brizola, você ser brasileiro. O senhor orgulha só o povo do Rio Grande do Sul, mas você orgulha toda a nação brasileira. Você é um exemplo a ser seguido. Você é um modelo que não pode ser esquecido. A história, às vezes tarde, mas ela corrige. Hoje, Brizola, tu é herói brasileiro. Obrigado.